Começamos a gravar. Bom dia a todos, prazer imenso estar aqui com todo mundo hoje. A gente hoje, seguindo o nosso webinar, agora, webinar novidade de 2024, cada domingo a gente vai ter um professor convidado, algum especialista no tema, em algum tema muito específico de domínio grande de atuação. E hoje a gente está tendo o prazer de estar aqui com o Rodrigo Marques, nosso querido Rodrigo Marques, que eu vou apresentá-lo, eu vou deixar ele, então, aqui nos primeiros 5 minutinhos, até umas 11h10, se apresentar. Rodrigo é um monstro no que sabe. Rodrigo sabe tudo o que se propõe a estudar e, para quem não sabe, Rodrigo é transição de carreira. Eu vou deixar ele contar, hoje ele é cientista de dados na Power of Data, na verdade ele é tudo lá na Power of Data, né, Rodrigo? Conta aí como é que foi um pouquinho, se apresenta, conta um pouquinho de você, conta um pouquinho da sua transição de carreira e depois dá essa aula incrível aí que você preparou para a turma. Beleza. E aí, pessoal? Bom dia, estão me ouvindo, tudo bem? Sim. Beleza. Bom dia a todo mundo. Para mim, assim, primeiramente, é um grande privilégio para mim poder estar aqui, porque, como a Tata falou, eu sou um caso de transição de carreira, e durante todo o meu percurso, eu sempre ouvi muita live do Brunão, eu vi muito conteúdo dele, os conteúdos até me ajudam muito também. Então, assim, para mim, tipo, é um grande privilégio estar aqui, porque eu assistia muito vocês e hoje eu estou aqui. Então, queria agradecer aqui, para mim é muito especial. Muito obrigado. A Como até gente falou, que agradece, inclusive, eu quero te agradecer demais por ter aceitado o nosso convite. É um prazer imenso ter você aqui com todo o seu conhecimento que você tem para transmitir. Obrigada. valeu, pode contar comigo. E assim, eu era da área de RH, né? Que eu fui meio doido assim, porque eu tinha passado na faculdade de RH quando eu estudei, e eu queria fazer filosofia também. Acabei fazendo os dois ao mesmo tempo. Mas, assim, o RH por conta da profissão e filosofia é mais por hobby, assim, porque eu gostava muito da área de filosofia, assim, mas para estudar. Então, eu trabalhei nessa área de RH, de administração, por um tempo, só que veio a pandemia e eu acabei ficando sem emprego. Aí, meio que tipo, tudo que você tinha construído, assim, foi por água abaixo. E aí, e aí nisso, cara, no final da pandemia ali, um amigo meu foi da área de tecnologia. Falou, você não se estressa para entrar na área de tecnologia e tal. E aí foi quando eu comecei a estudar. Eu tinha escolhido a área de Big Data para estudar. E aí, procurando no Instagram, assim, mais conteúdo sobre o tema, eu acabei encontrando com o Brunão. E, meu, ali foi, tipo, uma coisa ali que, para mim, fala para vocês, sabe? Pro pessoal que tá em transição de carreira, o pessoal que tá aprendendo, abusa daquilo, sabe? Porque o Brunão e a Tan, no Instagram, são duas pessoas que são mega especialistas nas áreas deles. Os caras, eles conhecem demais. E, assim, eles estão muito disponíveis. Então, isso é uma coisa que ajuda vocês a crescer muito rápido na carreira. Porque eles têm o conhecimento certo que vocês precisam estudar. Diferente, muitas vezes, de um professor de faculdade que não sabe como é que funciona o mercado. Então, a Tânia e o Brunão ali, eles, nas redes sociais, eles mostram o que vocês têm que aprender para trabalhar e ganhar dinheiro. Para economizar o tempo. Então, eu aproveitei muito. E aí, no final de 2022, eu fui contratado pela Pod, como cientista de dados. E como até falou, lá a gente faz tudo, né? Tudo o que tem trabalho lá, a gente está fazendo. Mas, assim, eu sou muito feliz, assim, porque admiro muito a empresa, a Pod, para mim, é a melhor empresa de inteligência artificial do Brasil atualmente. E, para mim, tipo assim, o pessoal é incrível, assim, como eu disse. Era um pessoal que eu admirava muito quando eu já estudava. Então, poder estar com vocês hoje, para mim, é um grande privilégio. Muito obrigado. Obrigada, querido. Muito obrigada, parabéns pela sua transição de carreira e bora lá entregar esse conteúdo incrível. Vou deixar agora na sua mão, vou até tirar minha câmera, vou deixar agora a aula na sua mão, tá bom? Tá bom, Então, beleza. bom proveito. Valeu. Eu vou compartilhar aqui minha tela, pessoal, para mostrar aqui a apresentação. E falar um pouquinho do tema que a gente vai falar hoje. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Então, né? Ele está na tela aqui do Meet. Valeu. Muito obrigado.
Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre análise de dados em tempo real e eu vou mostrar um use case do Uber. Como é que o Uber, como é que ele fez essa arquitetura para trabalhar com dados em tempos reais. Então, assim, é uma pegada um pouquinho diferente do que a gente geralmente está estudando, né, na área de Big Data, a gente está acostumado a ver. Porque quando a gente está estudando na área de Big Data, assim, tanto o pessoal que está estudando ciência de dados, quanto a engenharia de dados, ou análise de dados, o que é muito comum a gente ver? A gente sempre vê processos que são em batch, né? Então, por exemplo, você sempre tem uma rotina que ela roda uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, sabe? São processos ali que geralmente quando a gente vai fazer análise do dado, a gente faz análise, por exemplo, qual foi a quantidade do meu lucro no dia anterior. Do dia anterior para uma semana atrás, a gente sempre trabalha com a data defasada em D-1, geralmente, quando se trabalha com batch. O outro pode ser até um pouco menos. Só que o que eu vou mostrar hoje para vocês já entra meio que um outro caminho, era de Big Data, sem ser o batch, que é quando a gente começa a trabalhar com streaming. E streaming seria o quê? É quando você precisa de dados em tempo real ou muito perto do tempo real. Então, a gente sempre fala em real time, que é o quê? É quando você ali tem a análise de dados no tempo real, está ali fazendo, por exemplo, quanto que eu tenho de lucro agora? Aí passa 2 minutos, 1 minuto, eu já vejo de novo. Entende? E essa informação tem que ser atualizada em tempo real, ou quando eu falo em near real time, que é muito pouco do perto do tempo real. Por exemplo, 15 minutos, ali, 10 minutos atrás. Então, são duas arquiteturas, e quando a gente está desenvolvendo nossa arquitetura de Big Data, elas caminham para algumas ferramentas diferentes, porque cada uma delas tem umas peculiaridades, algumas coisas do tipo. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre essa análise de dados em tempo real, como que a gente pode estar construindo uma arquitetura que seja 100% escalável. Então, vocês vão ver que eu vou trabalhar aqui, eu vou mostrar para vocês use cases de empresas que trabalham assim, sempre com dados em alta escala, e então, pode ser escalável, rápido, porque a gente está trabalhando com tempo real, e que seja otimizada para isso. Beleza? Uma pergunta que eu começo aqui perguntando, quando a gente fala de dados em tempo real, né, que a gente está falando aqui de streaming, que é essa questão diferente do batch, né, veio uma pergunta para a gente. Então, assim, por que a gente precisa de streaming nos dias atuais? Beleza? Porque, por exemplo, eu tenho um processo no EMR, por exemplo, ali no Spark, que ele roda uma vez por dia. Por que isso às vezes não é suficiente? Eu rodar ali minha análise D-1. E, e a pergunta, porque começam a surgir aqui alguns desafios quando a gente trabalha quando a gente começa, conforme o modelo de Big Data foi evoluindo, começou a surgir para a gente alguns desafios que fez com que o streaming fosse necessário nas empresas, beleza? A primeira delas é que a gente pode tomar decisões em tempo real, né? É muito comum, pessoal, por exemplo, que é de desenvolvimento, a gente está vendo que agora a gente está trabalhando com uma lógica que é muito parecida com o data-driven, né? Que é uma empresa orientada a dados, mas é muito comum a gente ver arquiteturas de desenvolvimento nas empresas que é orientada a eventos. Então, pensa assim, por exemplo, quando você está usando ali o YouTube, e eu estou ali usando o YouTube e eu cliquei ali num vídeo de comédia. Ali, quando eu clico ali num vídeo de comédia para assistir, eu estou gerando ali um evento para o YouTube, de que eu estou assistindo um vídeo de comédia. Então, será que o YouTube faz, por exemplo? Né? Ele vê que você está assistindo um vídeo de comédia, te recomenda outro vídeo que é um tema que você está assistindo. Então, ele acaba reagindo e tomando decisões com base num evento que você criou. Então, quando eu falo de tomar decisões baseadas em evento, né, em tempo real, você sempre ali pegar um evento que o seu usuário, que o seu cliente fez e já conseguir reagir a isso. Ou, por exemplo, ali quando você vai no Google e pesquisa ali tênis da Nike. Cara, passa ali menos de 5 minutos, já tem ali propagandas de recomendações da Nike para você. Isso aí o que foi também uma decisão de recomendar para você um produto baseado nos eventos anteriores em um período de curto muito curto. O streaming também é muito usado para detecção de anomalia e de fraude. Então, por exemplo, imagina que você teve o seu cartão de crédito roubado
e o banco só bloqueasse seu cartão lá depois de 3 dias que o cara já roubou. Entendeu? Não faria muito sentido. Eu tenho meu irmão que ele teve o caso aqui, e foi no banco da Nubank. Ele teve o cartão dele clonado, os caras passaram uma compra, acho que foi 2 compras. Na terceira compra, o banco já detectou que era fraude e bloqueou. Então, assim, algo menos de 15 minutos. Entende? Então, imagina o processamento de dados que teve para fazer isso daí. Envolvendo um algoritmo de machine learning, envolvendo análise de dados, geração de variáveis para o modelo. Tudo isso tem que ser num período muito curto. Então, é por isso que é muito usado também streaming nesse contexto. Bom, a questão da personalização, igual eu falei para vocês, o YouTube faz muito, né, o Google lá com as recomendações, né, o Google ODS, e integrações de dados em tempo real também é uma coisa muito importante. Então, como que a gente faz, por exemplo, para integrar várias ferramentas umas com as outras? Teve um pouquinho disso que eu vou explicar para vocês na sua frente. Beleza? Então, a gente sabe que streaming é importante. Né? E eu tenho um amigo meu que ele é especialista na área, ele fala assim que, tipo, o que está faltando não é empresas que usam streaming, mas o que falta são pessoas que conseguem trabalhar com streaming, porque é muito raro, cara, você conhecer um profissional assim que conhece, que sabe montar uma arquitetura assim, em streaming, que seja escalável, que tenha boas práticas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês hoje. É uma coisa que, assim, eu garanto para vocês que vocês vão achar em nenhum lugar na internet, em pouquíssimo lugar, assim, vocês vão achar. Em português aqui, esquece, vocês vão encontrar um ou outro vídeo, assim, espalhado, porque é uma coisa, assim, bem única, e que eu vou mostrar para vocês, assim, no nível de granularidade, vocês não vão achar em nenhum lugar. Eu vou entrar no detalhe de cada uma das coisas. Então, vamos começar falando aqui do Spark para trabalhar com tempos reais. Eu vou mostrar mais pra frente como a gente tem algumas opções de tecnologias que a gente monta nosso stack, mas a primeira aqui que a gente vai ver, principalmente que a Tati tinha me pedido, para mostrar o Spark para o tempo real, beleza? E eu não sei se vocês sabiam, mas o Spark, ele tem um módulo dele, né, que permite que o Spark ele trabalhe com dados em tempo reais. Isso aqui é uma coisa muito top, beleza? Esse módulo que a gente chama é o Spark Structure Streaming. Né? O que ele permite? Ele permite que o Spark ele trabalhe com dados em tempo reais. Então, quando você tem uma arquitetura que você precisa do dado, igual eu disse, com um período de curto muito baixo, e você precisa processar esse dado, o Spark ele tem essa capacidade. Porque o que seria o Spark, primeiramente? Não sei se todo mundo trabalha com Spark, mas o Spark é uma engine de processamento de dados. Então, toda vez que você quer processar o seu dado, né, sempre tem nas empresas a seguinte arquitetura. Você tem que o Data Lake, onde você guarda o dado. Então, você sempre vai guardar o dado aqui no Data Lake, que é um armazenamento. Aí esse dado ele fica guardado lá no Data Lake. Você sempre faz o quê? Você sempre tira o dado do Data Lake, manda ele para o Spark vai processar o dado. Então, processar o dado, o que seria aqui no nosso contexto? Pensa que é o quê? É aplicar regra de negócio. Beleza? Então, a empresa lá tem vários dados no Data Lake e você precisa aplicar regra de negócio. Por exemplo, calcular o lucro, fazer variáveis para o modelo de machine learning, gerar alguma análise, fazer alguma coisa, aplicar regra de negócio nos seus dados. Então, a gente traz dado para o Spark e ele funciona como? Ele funciona dentro de um cluster de computadores. Por isso que ele é altamente escalável. Porque você precisa, vamos supor, conforme vai crescendo a volumetria de dados, é só você ir colocando mais computadores dentro do cluster. Então, vai aumentando cada vez mais e vai ficando completamente escalável. E depois a gente salva o dado de novo no Data Lake. E aí você tem o dado do jeito que chegou, e depois o dado agregado, com valor, processado, que está ali aplicado a sua regra de negócio, que aí o analista de dados vai poder fazer as análises dele, beleza? O pessoal de negócio vai poder fazer as análises, o cientista de dados vai poder criar os modelos de machine learning, e assim vai. Então, esse processo, geralmente, é muito comum a gente ver em batch. É o quê? O Spark roda um processo uma vez por dia, 2 vezes por dia, uma vez por semana. Só que o Spark também ele permite a gente escrever em streaming. Então, a gente consegue fazer esse mesmo processo que eu mostrei e aplicar a regra de negócio nos nossos dados, só que em tempo real. Beleza? Ou reagir a cada evento.
E qual que é a grande questão aqui do Spark quando a gente trabalha com Spark para processar dados em tempo reais? No Spark Structured Streaming, a gente tem a questão do seguinte, que a gente consegue... isso aqui faz com que o Spark ele seja, tipo assim, incrível para trabalhar com dados em tempo reais. Que é a questão do seguinte, a gente processa... aqui é processo. Que a gente processa dados de batch em streaming da mesma maneira. Então, a gente não muda a maneira como a gente processa dados no Spark. Tanto quando for um processo em batch, quanto no processo de streaming. Só que o que é que muda no Spark? A maneira que a gente lê o dado. Então, quando eu tenho que ler um dado em batch, Spark, eu uso o seguinte código. Você usa o código spark.read. CSV. Vai ler um CSV. Beleza? Aqui você está lendo o dado em batch. Em streaming, é a mesma coisa, só que a única diferença é que, em vez de você colocar read, é read streaming.csv, por exemplo. E aí você vai estar lendo o dado em tempo real. Beleza? Então, isso faz com que o Spark ele seja assim, tipo, muito incrível, muito fácil de a gente poder trabalhar com dados em tempo reais. Por quê? Porque todo o processo de ETL que a gente faz na área da engenharia de dados, a gente tem o processo que a gente lê o dado do data lake, geralmente, ou de alguma fonte, a gente faz o desenvolvimento, o processo desse dado, a gente vai aplicar a regra de negócio, e no final a gente vai escrever esse dado de novo, beleza? Num data lake ou em algum outro local. E a questão que em batch, a gente usa read e write para escrever. Para a gente quiser fazer em streaming, read streaming e read e write streaming. Mas o desenvolvimento do código é o mesmo. Então isso significa que a gente pode usar o SQL em tempo real, da maneira que a gente usa no Spark. Beleza? E isso aqui é uma coisa que, assim, é incrível. Só que trabalhar com batch streaming no Spark tem algumas peculiaridades. É o seguinte. Quando a gente trabalha com dados em batch, a gente trabalha com um conceito que a gente chama de um bound data frame. O que ele seria isso? Vamos supor que eu leio lá uma tabela de usuários, tá no meu data lake. No Spark, quando eu leio essa tabela, normal aqui, com read, embed, eu abri essa tabela aqui, por exemplo, ela tem 3 linhas, certo? Essa tabela aqui, ela é fixa. Ela não vai aumentar o número de linhas delas dentro do Spark, tipo, a não ser que eu faça alguma alteração ou algo do tipo. Mas a partir do momento que eu leio essa tabela, esse data frame inbound, ele é um data frame que a gente chama que é limitado. Então aqui, se ele tem 3 linhas aqui, ó, ele vai ficar 3 linhas para sempre, até você desligar a sessão. Quando a gente trabalha com dados em streaming, a gente trabalha com outro conceito de data frame. A gente trabalha com o conceito de unbounded data frame. Então, o unbounded data frame, ele é um data frame no Spark que é para dados em streaming, né? Sempre um data frame para streaming, que ele contém o seguinte, ele não tem um número fim de linhas. Então, por exemplo, eu li aqui, ele tem 3 linhas. Só que conforme vai entrando dados novos, ele vai adicionando aqui embaixo. Então, entra um dado novo, vai adicionar mais uma linha. Vai adicionar mais uma linha. Entrou mais um dado, vai adicionar mais uma. Entrou mais um, ele vai adicionar mais um. Entrou mais outro, vai adicionar mais uma. Então, ele vai ficando, tipo assim, conforme eu vou acrescentando dados dentro do Spark, ele vai colocando dados dentro desse data frame. E aí, o que ele vai fazendo? Ele vai processando linha por linha. Então, entrou uma linha nova, ele vai processar essa linha que entrou. Entrou mais uma linha, ele vai processar de novo essa linha que entrou. Beleza? Então, conforme vai chegando dado, ele vai processando um por um. Então, isso faz com que, tipo assim, a gente consiga reagir ao evento em tempo reais. Porque não tem essa limitação, igual tem em data frames, assim, que são batch. Beleza? Porque batch, eles são data frames fixos. Então, se eu li ali um dado que ele tem 3 registros, ele vai ficar 3 registros para sempre. Sempre quando eu fazer alguma transformação, ele vai sempre fazer a transformação full nos 3 registros. Já no Spark, a gente trabalha com o conceito de um data frame que ele não tem limite, e conforme vai entrando dado, ele vai adicionando dados dentro desse data frame e vai processando ao mesmo tempo. A gente vai ver isso em tempo de aqui, mostrando aqui os cases, a gente vai ver como funciona. Mas beleza? Até que todo mundo compreendeu? Alguém tem alguma dúvida? Como estou vendo a tela? Beleza, pessoal. Mas ó, vou mostrar aqui um caso, que aí vendo fica muito mais fácil. Porque a apresentação sempre é muito complexo, né? Principalmente eu, com tecnologia, tenho muita dificuldade, assim, para aprender alguma coisa, geralmente.
E o que acontece? Eu sempre acho mais fácil ver o código, essas coisas. E eu acabo entendendo melhor. Mas beleza, vamos entender aqui o use case para a gente entender como funciona. Então, o que eu vou construir aqui agora com a gente? Vou construir aqui um Data Lake House usando o Delta na AWS para a gente trabalhar com stream. Beleza? Então, basicamente é o seguinte. Eu tenho aqui uma aplicação em Python, por exemplo, que ela está escrevendo dados em JSON, certo? E ela está escrevendo dados em JSON em tempo real. Essa aplicação aqui, ela vai gerar JSONs de compra, geralmente. Então, você fez uma compra, deixa eu ver se eu tenho aqui, que estava preparando ontem. Eu pego aqui um exemplo. Esse aqui mesmo. Então, fica um Visual Studio Code. Ó, eu vou ter aqui, ó, esse seguinte evento sendo produzido pela minha aplicação em Python. Eu vou ter um dado que ele vai ter aqui, ó, um ID, que é o ID da minha compra, beleza? Pensa que é um dado assim de compra. Ele vai ter aqui o produto, o código do produto, na verdade. Ele vai ter aqui o preço unitário e a quantidade. Então, aqui, nessa compra aqui, o cara comprou 30 produtos, cada um dos produtos é R$ 30, e a quantidade, ele comprou 10 quantidades. Aqui está o nome do vendedor, a cidade, onde ocorreu a compra, por exemplo, e um timestamp aqui, que é a data da compra. Beleza? Então, a gente vai produzindo esse dado aqui, a minha aplicação em Python, ela vai produzindo esses dados aqui em JSON em tempo real. Ele vai produzindo. E conforme ele vai sendo compra, ele vai guardando esse dado aqui no Data Lake. Em um bucket de ingestão. Um bucket que está preparado aqui para receber dados em JSON. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Com o Spark, a gente vai ler esses JSON. Então, conforme vai caindo JSON, a gente vai puxando eles. A gente vai lendo. E aí, a gente vai lendo aqui para dentro do Spark. Aqui para dentro do Spark, a gente pode fazer, alguns processamentos de dados no arquivo. E a gente vai salvar em Delta. Beleza? A gente vai criar aqui um Delta Lake. A gente vai salvar em Delta. Vou explicar aqui o que seria o Delta. Dentro de um bucket com os dados já processados do Spark. E aí, em tempo real, conforme vai caindo o dado, a gente vai puxando esses dados novos, vai processando e já vai salvando eles. Beleza? E aí, com os dados aqui, processados, limpos, eles vão estar catalogados com um Glue. Então, o que a gente faz? A gente vai usar o Glue para fazer um controle do catálogo de dados, desses dados, e com isso a gente consegue usar o Athena para fazer as análises. Eu consigo fazer SQL ali em tempo real, praticamente. Beleza? Então, essa aqui é a nossa arquitetura. O Delta, o que seria o Delta? Né? Um Lake House. O Lake House, ele é uma evolução de um Data Lake. Então, quando a gente trabalha com Data Lake, né, o que a gente tem? A gente tem o início lá do Data Lake, que é esses dados aqui, por exemplo, JSON, CSV, dados que não são otimizados para trabalhar com Big Data. Por quê? Porque o Spark, geralmente, é muito lento quando vai ler esses dados. Então, o que o pessoal criou? O pessoal desenvolveu lá os dados que são otimizados para Big Data, como o Parquet, o Work, Avro. Então, são dados assim, que a gente tem que são mais otimizados. O Spark, geralmente, ele é otimizado para ler dados para ler esse tipo de dado, né? Porque o Spark, ele foi feito para ler dados do Data Lake. E, então, tipo assim, o Parquet, ele é extremamente performático, o Spark. O que o pessoal criou? O pessoal pegou esse dado como Parquet e fez meio que um upgrade nele. Deu uns esteroides pro Parquet. E aí surgiu aqui os dados, por exemplo, o dado delta. Então, o que seria o dado delta? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ele é nada mais que um Parquet, ele é o Parquet, só que ele é um Parquet com metadados. Beleza? Ele foi desenvolvido aqui pela Databricks. Ele foi desenvolvido pela Databricks, né? O Delta Lake.
E aí ele vem com esse conceito de lake house. Então, o lake house nada mais é que um data lake, só que otimizado. E o que o Delta ele consegue trazer para a gente? O Delta ele consegue trazer ACID transactions. Então, por exemplo, assim, quando eu tenho um arquivo Parquet, eu posso ter corrupção no meu arquivo. Vamos supor, se dois processos escrevendo no mesmo arquivo Parquet ao mesmo tempo, pode ter corrupção, por exemplo. E o arquivo ele acaba tendo uma corrupção. Eu consigo, então, o ACID transactions nos arquivos Delta permite que o meu arquivo dentro do Data Lake ele não tenha corrupção. Ele fica bonitinho, sem tipo, ter nenhum problema. Eu consigo ter metadados na minha tabela. Então, você consegue ter informações assim, tipo, de qual que é coluna e o tipo de dado que está dentro do seu dado. Porque qual que é a questão do Lake House? O Lake House, ele vem para solucionar um problema, que é o seguinte. Antes do Data Lake, a gente tinha os Data Warehouses, que eles eram o quê? Eles eram ali bancos de dados, por exemplo, que, tipo, Postgres, assim, são bancos de dados relacionais, que salvava os dados em tabela. E aí a grande questão dos bancos de dados é que eles eram assim, eles tinham um ponto muito positivo, que era o quê? Os data warehouses, eles tinham controle sobre o esquema do dado que está dentro dele. Então eu sei por exemplo, cada tabela eu sei qual é o tipo de dado, qual é o nome da tabela, qual é o tipo de dado dessa tabela, sabe? Eu tenho todo esse controle sobre os meus dados, no meu catálogo de dados. E eu tenho segurança, porque o ACID, ele é uma feature dos bancos de dados relacionais, dos data warehouses. Então, assim, sempre quando eu faço uma gravação, né, uma escrita dentro do meu dado, da minha tabela, ou uma leitura, eu nunca vou corromper isso aqui, porque ele é protegido por esse ACID. Então, a segurança e esse catálogo de dados no data warehouse sempre foi os pontos positivos do data warehouse. Qual que eram os pontos negativos de um data warehouse? Era que ele não permitia dados não estruturados. Então, você não consegue salvar tipo, um JSON de um data warehouse muito fácil. Você não consegue trabalhar, por exemplo, com imagens dentro dele, beleza? E ele não era tão escalável. Já o Data Lake, por exemplo, aqui um S3 na AWS, então, um Data Lake nada mais é do que ele é um sistema de arquivo, de pastas, por exemplo. Aqui na AWS a gente tem um conceito de buckets. Então aqui, ó, eu criei aqui um bucket chamado Pod Academy Ingestion, onde eu vou colocar meus dados. E aqui eu tenho minhas pastas, aqui, ó, Sales, e aqui eu tenho meus arquivos .json. Então aqui dentro do Data Lake eu posso trabalhar com arquivos JSON, posso trabalhar com imagens, posso trabalhar com áudio, posso trabalhar com vídeo, posso trabalhar com arquivos .csv, que são tabelas estruturadas. Então eu tenho essa flexibilidade. Só que o que o Data Lake não tem? Que acaba levando o conceito, né, de data swamp. Eu não tenho controle sobre os meus dados. Então, qualquer um aqui pode escrever os dados da maneira que quer. Pode jogar o dado da maneira que quer, pode escrever de qualquer jeito, por exemplo. Beleza? Eu não tenho esse controle sobre o Data Lake. Porque ele é tão flexível, mas tão flexível, que acaba ficando uma bagunça às vezes. Então, a gestão de um Data Lake é muito complicada, é muito complexa. E aí, nesse contexto, assim, para unir o melhor dos dois mundos, foi criado o conceito de Data Lake House. Que ó, ele pega o melhor do Data Lake e o melhor do Data Warehouse. Então, o que eu tenho? Eu tenho o Data Lake House, eu tenho a flexibilidade do Data Lake. Então, eu continuo utilizando aqui o contexto de Data Lake, só que eu tenho a segurança do Data Warehouse. Como que eles fizeram isso? Criando um tipo de arquivo, esse aqui, chamado, no caso do Data Lake House, no arquivo Delta, sales, e aqui é um arquivo Delta, que ele tem, ó, são arquivos .parquet, como a gente já está acostumado a trabalhar no Data Lake, só que aí eles adicionaram aqui, ó, um Delta Log, que é uns arquivos de JSON, junto com o Parquet, que eles fazem o quê? Eles permitem, então aqui, ó, no arquivo Delta, ele é um arquivo Parquet normal, como a gente já está acostumado a trabalhar com Spark, só que ele adiciona aqui uma pastinha dentro dele, chamado Delta Log. O que ele tem dentro desse Delta Log? Ele tem o metadado da minha tabela. Então, ele guarda o metadado de todas as tabelas. É como se tivesse um metadado para cada arquivo Parquet que eu tenho na minha tabela. Isso seria o Delta. E isso permite, assim, que eu tenha todas essas features. Então, ele permite que eu tenha ACID transactions, então não vai ter corrupção. Esse arquivo, ele guarda o metadado da tabela. Então, ele guarda qual que é cada coluna que você tem e cada valor dele. Um exemplo, por exemplo, se eu salvo uma tabela Delta, um ID
que ele é inteiro, se eu tentar salvar um arquivo novo, que o ID seja uma string, por exemplo, ele vai bater no metadado, vai ver que não pode ser salvo e não vai salvar. Beleza? Eu consigo voltar no tempo, então conforme você vai mexendo na sua tabela, ele vai criando versões, e com isso você consegue voltar no tempo, na sua versão. Se você fez alguma cagada assim na sua tabela, ele é open source, então ele é de graça, como a gente vai ver aqui. Eu consigo escrever batch streaming na mesma tabela ao mesmo tempo, coisa que no Parquet eu não consigo fazer. Eu tenho Schema Evolution, que é o quê? Quando você começa se eu precisar adicionar uma coluna nova na minha tabela no Parquet, isso é muito difícil. E aqui no Delta você consegue fazer evolução no esquema. Então eu preciso adicionar uma coluna nova, porque a regra de negócio pediu aqui para mudar alguma coisa. Eu consigo fazer evoluir o esquema da minha tabela. Beleza? Eu consigo ter meio que uma auditoria no meu dado. Então todo mundo que mexe no dado, que faz alguma adição, alguma escrita, ele guarda um histórico de quem fez e qual foi a operação que foi feita. E eu consigo ter DML operations, né? Essa questão do tipo, eu consigo apagar dados, fazer update e escrever dados novos. Então, o Delta, ele é isso. Ele é um Data Lake House que a gente vem para otimizar o nosso Data Lake. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ler o dado em JSON, aqui no meu bucket de ingestão. Eu criei 2 buckets aqui, olha. Eu tinha mostrado para vocês, né? O Pod Academy Ingestion, que então, ele é um bucket de ingestão aqui no AWS. E aqui eu tenho minha sales, que é minhas vendas. E aqui tem aqueles vários JSON, naquela maneira que eu mostrei para vocês, nessa estrutura. E aí, eu vou ler esse dado com o Spark, eu vou salvar ele aqui dentro dessa tabela Delta, beleza? Em tempo real. E aí eu vou consumir os dados, vou fazer as queries no Athena. Beleza? Tudo bem, pessoal? Conseguiram compreender? Alguma dúvida? Beleza. Cara, esse tema de Lake House assim, é um dos temas que eu mais sou apaixonado em Big Data. Se você quiser, tipo, um dia que eu trago também, coisa que eu curto muito, cara. Ó, eu só fazer aqui, pegar aqui os arquivos que eu preparei. Aí o que eu fiz? Para usar o Spark, eu utilizo aqui o EMR. Tem um serviço da AWS para a gente criar o cluster em Spark. Bom, como é que a gente cria isso aqui? Vou mostrar aqui no detalhe de como é que eu criei. Então, você vem aqui na AWS, EMR. Então, aqui em Custom, você vai conseguir ter aqui, ó, quais são as aplicações que você quer. Então, eu estou pegando um Spark e um Jupyter. Para mim, o Spark é o Spark que eu vou usar. E o Jupyter é a maneira para poder usar o Spark. Beleza? Aqui você define aqui as máquinas que você vai utilizar. Eu estou usando uma máquina, 2 máquinas aqui no meu cluster. E uma coisa nova, cadê aqui? Aí você faz definições assim, tipo, o tamanho de volume da máquina, é, a rede da máquina, coisas do tipo assim, que são no que default, assim, vocês vão passando para frente. O que vocês têm que ver, assim, é o seguinte, uma coisa que adicionou, que a partir da versão, acho que é 6.11 do EMR, adicionou que para a gente poder trabalhar com Delta no Spark, deixa eu só colocar essa configuração aqui, ó, eu vou passar para vocês, deixar aqui no GitHub. Você passa a configuração aqui que ela permite que o Spark, que o EMR ele consiga ler arquivos Delta e escrever em Delta. Beleza? E aí, tranquilo. Depois que você criou aqui o seu cluster, né, depois que ele subiu, vocês conseguem entrar aqui nele e vem aqui, ó, aplicações, e ele vai estar aqui, ó, Jupyter Hub, nessa porta aqui. Beleza? E vocês entram lá e vocês vão conseguir já usar o trabalho de vocês e usar o Spark lá dentro. Se for a primeira vez que vocês vão estar fazendo, ele vai dar erro, porque vocês precisam configurar lá no Security Group da AWS, do cluster que você criou. Você vem aqui, ó, propriedades, grupo de segurança do cluster, que é esse aqui. E aí vocês vão ver que vai estar bloqueado a porta 9443. Vocês vão ter que meio que abrir a porta para acesso. Beleza? Se quiser mais tarde eu mostro para vocês aqui. Beleza, vamos lá. Então eu preparei aqui alguns arquivos. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o upload. Eu tenho aqui os meus 2 arquivos aqui do Spark e da aplicação que gera os dados.
Como... No arquivo Spark. Beleza? Eu estou usando aqui o Jupyter que fica mais fácil visível para a gente ir vendo. Beleza? A gente consegue ir explicando assim, mais parte a parte. Então, o Jupyter ajuda muito nisso. Eu gosto bastante. Então, aqui, esse primeiro dado aqui, ele vai gerar para mim aquele JSON que eu falei. Então, ele vai pegar aqui importar algumas bibliotecas. Ele vai criar aqui ó, um JSON. Vai ter aqui alguns nomes de cidades e alguns produtos aqui. Os IDs e os preços. Ele vai gerar aqui para mim um JSON. Que vai ter o ID. Aqui, ó. Vai ter o ID, o código do produto, o preço unitário, a quantidade e o vendedor. É a cidade que foi feita e o timestamp. Ele vai gerar esse arquivo e vai salvar aqui no meu bucket, no bucket de ingestão. Beleza? Então, deixa eu rodar aqui, ó. Então, eu vou falar aqui, ó. Eu quero criar 10 arquivos. Ele vai gerar os 10 arquivos e vai salvar lá no meu bucket. Beleza? Agora, eu venho aqui no Spark. Então, como é que eu faço com o Spark para eu poder estar lendo esses dados em tempo real? Primeiro que eu vou iniciar uma sessão de Spark. No EMR, só vocês escreverem Spark que ele já inicia. Mas eu vou mostrar depois, caso vocês não estiverem no EMR, ou se vocês forem colocar um código na produção, aí tem que fazer aquele modo que é padrão, né? Que Spark, Spark Session, .builder, .get, or create. Eu vou mostrar depois como é que faz. Mas se for aqui no EMR, aqui no Jupyter, só escrever Spark ele já gera, beleza? Aqui é um config do Spark que é para eu poder trabalhar com Delta. Eu vou rodar ele também. Aí, beleza. Agora vamos começar aqui o nosso processo, como é que a gente faz para processar dado em tempo real. Uma coisa importante, que o modo Spark que a gente está falando aqui, é o Spark Structure Streaming, certo? Então, o que é isso? É o esquema estruturado, beleza? É estruturado. Então, uma das peculiaridades de diferença do Spark Batch para o Spark Streaming é que para você ler dados em tempo real, você precisa, meio que obrigatoriamente, passar o esquema do dado que você vai ler antes de você ler o dado. Então, antes de você ler o dado, você tem que passar o esquema dele. Senão o Spark ele não consegue ler o dado ali em tempo real. O que eu gosto de fazer para pegar o esquema do dado? Isso aqui é uma técnicazinha que quase ninguém conhece e isso aqui ajuda muito. Beleza? Eu vou entrar aqui, ó, no meu bloco de ingestão, que é o dado que eu vou ler. Então eu vou ler aqui, ó, dessa pasta aqui, ó, sales, do meu bucket de ingestão. Eu vou pegar aqui um arquivo comum, um JSON que eu vou ler. Beleza? E vou passar aqui para o Spark. Vou falar assim, ó, Spark. E aqui eu vou ler como batch normal. Beleza? Vou ler só um arquivo específico, como batch. Beleza? Um arquivo, eu vou ler aqui, ó, spark.read.json. Ele vai mostrar aqui, ó. Ele vai mostrar aqui, ó, a tabela que eu tô lendo, certo? Ele só um arquivo específico. Aí, eu vou fazer igual aqui, ó. Esse def.json, eu vou pegar o ponto esquema dele. Eu vou passar aqui, ó. Ele aqui, ó. Ele pegou o esquema. Que é o quê? O que é o esquema? É o campo, por exemplo, o campo cidade, ele é uma string. Beleza? O campo ID, ele tá como string também. O campo preço é um long. Entendeu? E eu vou usar isso para ler os dados em streaming. Porque sempre que você vai ler o dado em streaming, você precisa ter, obrigatoriamente, o esquema passado. Então, agora vamos lá. Como é que a gente faz aqui para ler o dado em streaming? Como eu disse, a única diferença que a gente tem é que a gente usa aqui, em vez de a gente usar um Spark Read, a gente vai usar aqui, ó, Spark Read Streaming. Então, eu vou definir aqui, ó, df, que vai ser uma data frame streaming, vai ser spark.readstream. Eu vou passar aqui, ó, ponto esquema, que é o que eu peguei aqui em cima, ó. Esse esquema aqui. Qual que é o formato dos meus dados que estão lá? Formato JSON, certo? Nas opções, o header eu vou deixar igual true. Aqui a opção para ele trazer um arquivo de cada vez, geralmente. E ponto .load, eu vou passar aqui o caminho do S3, de onde estão os meus dados. Então, eu estou pegando aqui, ó, esse caminho aqui, ó, essa tabela aqui, sales. Eu estou pegando aqui todos os dados aqui que estão, eu sempre analisando esses dados aqui, que estão aqui dentro. Então, eu vou falar aqui, ó, o caminho, S3, meu bucket, sales. Eu vou fazer aqui, ó, pega todo mundo,
.json. Então, todos os arquivos .json ele vai trazer para mim. Beleza? Rodar. Rodou. O Spark ele tem uma função, então DF, tem uma função chamada isStreaming. Eu posso ver se o dataframe é streaming ou não. Ele tá aqui, ó. É true. Beleza? E aí o que eu vou fazer? Como eu tenho aqui um dataframe que é streaming, aí que entra, que eu falei para vocês que é o mesmo processo de processos em batch. Por isso que o Spark, meu, é tão, tipo assim, é tão fantástico, assim, quando você vai ler, se trabalhar com dados em tempo real. Porque o Spark, ele processa batch e streaming da mesma maneira. Beleza? Então eu vou dar aqui, um df.create or replace temp view. Eu criei aqui o quê? Uma visão da tabela. Eu criei aqui uma tabela uma tabela temporária para eu poder o quê? Isso aqui permite que eu consiga utilizar o SQL. Então, o que eu estou fazendo aqui embaixo aqui agora? É que eu estou aplicando o processamento de dados em SQL em tempo real. Então, eu estou pegando aqui, ó, todos os campos da tabela que eu tenho e que eu estou calculando, olha. Calcula para mim o preço total, né? Fazendo como? Multiplica aqui, ó, o preço unitário vezes a quantidade. Beleza? Então, eu estou criando uma coluna nova, que é o preço total, fazendo aqui uma operação entre duas colunas. E aqui, como vocês estão no SQL, vocês podem fazer a operação que vocês quiserem. Vocês podem fazer join no SQL, vocês podem fazer somar uma coluna com a outra, usar uma função SQL, vocês conseguem fazer join em SQL também em tempo real. Então, vocês conseguem fazer o que vocês precisarem. A mesma coisa que vocês já fazem em batch, só que vocês fazem streaming da mesma maneira. Por isso que o Spark, assim, tipo, é tão incrível quando a gente trabalha com nós streaming. Então, vou rodar. Eu vou dar aqui um print aqui, só para a gente ver como é que vai ficar a nossa tabela. Então, eu vou dar aqui um ID, vendedor, cidade, preço, produto, quantidade. O preço total quando que eu criei, e o timestamp aqui, que é a hora que foi gerado o evento. E como é que eu faço para escrever em streaming também? Dou aqui meu DF, write streaming, então eu tô assim, ó, escreva em tempo real, ponto format, que é o quê? Qual o formato de dado que eu quero escrever? Eu vou escrever em Delta, que aí já é performático para trabalhar com dados em Big Data. O tipo aqui, quando append, e aqui entra dois pontinhos, que é o seguinte. O start aqui, eu vou passar qual que é a tabela, né? Que é o meu dado processado. Isso aqui no bucket, pod academy. Processado num arquivo que é chamado sales. E aqui ele tem uma coisa que chama aqui, ó, checkpoint location. Que é o quê? Quando eu rodo isso aqui, ó, você vê que o Spark ele não vai parar. Ele vai ficar assim, meio que para sempre, basicamente. Na verdade é que ele para, mas ele vai... O processo dele vai ficar meio que para sempre. O Spark ele vai fazer o quê agora? Ele vai estar lendo todo o dado que cai aqui no JSON. Ele vai pegar esse dado, não nenhum erro, nenhum erro. Ok, eu trabalhando aqui, ó, com stream. O que o Spark agora está fazendo? Ele já está rodando e ele já está fazendo. Todo dado que tem aqui dentro, novo JSON, ele vai trazer esse dado, vai processar e vai salvar naquela tabela. Ele já está rodando. Então vamos fazer aqui, ó. Eu vou pegar esse mesmo dado aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou criar um processo no Python que ele vai ficar a cada... Deixa eu voltar aqui. Eu vou criar aqui um processo no Python que é o seguinte. Cada 10 segundos, eu vou gerar aqui 200 eventos. Isso vai fazer conforme. Um número bem grande, ele vai meio que para sempre.
Aqui, ó. Então, vai fazer o quê? Ele vai esperar aqui 10 segundos e ele vai gerar para mim vários 200 eventos. Então, a cada 10 segundos, ele vai estar gerando para mim aí 200 eventos. 200 JSON novos. Beleza? Ele vai aqui gerando os dados. O Spark já está aqui lendo e já está escrevendo em stream. Então, agora, como é que a gente faz para consumir esse dado? Aqui, no meu bucket com os dados processados, que é esse aqui, ó, né, eu tenho essa tabela aqui, certo? Que é meus arquivos.parquet. Só que, quando a gente vai mostrar, por exemplo, o cara de negócio, a gente não dá meio que o parquet pro cara ver, né? A gente precisa de dar uma interface de gráfica, assim, bonita para consultar. Beleza? Então, o que a gente faz? A gente, primeiro, como eu disse, para catalogar esses dados, aqui no Glue, eu criei um banco de dados, que eu chamei aqui de Pod Academy Database, beleza? E aqui dentro desse banco de dados, eu criei uma tabela chamada Sales, que é o quê? Como é que é a maneira que a gente faz para ler dados com a Tina? Você cria um banco de dados no Glue, você fala qual que é o local que é da sua tabela, então aqui, ó, S3, Pod Academy Process, que é o dado processado, lá no S3, beleza? Você chama ela, e aí você passa aqui o tipo de dado que é. Aqui eu tenho um controle do meu dado, do meu catálogo. Então, ID é uma string, vendedor é uma string também, beleza? Todo o meu schema. Então, aqui, depois que você tem o dado, o banco de dados no Glue, com uma tabela no Glue, e essa tabela sempre está apontando para um arquivo lá no S3, a gente consegue entrar aqui na Tina, que é o quê? É o nosso editor de query. É que eu consigo fazer, ó, o meu SQL para consultar o meu dado. Então, eu falo assim, ó, faço aqui um group by, eu quero ver aqui, ó, o total de... o preço total agrupado por vendedor. Da onde? Do banco de dados. Do Glue que eu estou pegando, da tabela chamada Sales. Beleza? Group by 1, que ele vai agrupar aqui pelo vendedor, e vai ordenar de maneira decrescente aqui pelo a soma do preço total. Daqui, a gente tem aqui, ó, consumo do dado em tempo real. Então aqui, conforme aqui ele está escrevendo o dado, o Spark já está carregando, já está processando, e aí, em tempo real, eu posso fazer aqui minhas queries. Beleza? Deixa eu ver como é que faz aqui para... Pode dar aqui, ó, select. Show. Com 6. Vou tirar aqui. Aqui, ó. Eu tenho 125 registros. Conforme eu vou atualizando, não, 127, tá vendo? Ele vai... Então, tem aqui, ó, 129 agora. Toda vez que eu vou atualizando aqui, ele vai pegar esse dado novo, beleza? Então ele tá pegando o quê? Ele tá pegando o dado do bucket de gestão, tá trazendo pro Spark, tá jogando no bucket de processado, e aqui eu já consigo fazer meu query ali praticamente no tempo real, e sempre estaria acompanhando. Então eu consigo ver ali a quantidade de vendas, eu consigo fazer a quantidade, quanto que foi vendido, informações assim, beleza? Ok, pessoal? Maravilha. Agora, vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Qual que é o problema? Tem um probleminha aqui nessa arquitetura. Tem uma coisinha, agora tem 139. Vai ficar assim para sempre. Que é o seguinte, como é que o Spark sabe os dados que estão chegando e os dados que ele já processou? Vocês viram que aqui dentro, aqui no código Spark, eu tenho aqui uma coisa chamada aqui, checkpoint location. Beleza? Ele está aqui escrevendo aqui, ó. 3, pode a cada ingestion, uma pastinha chamada checkpoint. Vamos ver o que tem dentro dela. Gestão, checkpoint. Ó, eu tenho aqui dados de metadado. É um metadado do streaming que eu estou fazendo. Beleza? Isso aqui é meio que obrigatório sempre que a gente está trabalhando com streaming com Spark.
que ele está guardando aqui dentro? Como é que o Spark sabe a diferença do dado que ele leu e do dado que está chegando? Ele faz meio que o seguinte, ele vai listar todo mundo que está na pasta em que ele está lendo o dado, ele lista todo mundo, os dados que estão lá. Ele vai comparar com esse metadado que ele fez, de todos aqueles que ele já processou. Então, ele pega todo mundo que está na pasta, compara com aquilo que ele já processou, e ele vai pegar o diferencial disso. Então, todo mundo que está na pasta, que ele não processou ainda, ele traz para dentro dele e processa. Entendeu? Então, esse processo, o que acontece? Ele acaba, conforme a gente vai escalando dados, a gente começa a entrar na casa dos milhões de dados, a gente começa a crescer muito o dado, esse processo ele começa a ficar um pouco lento, beleza? Por quê? Porque ele tem que sempre listar os dados que estão chegando lá dentro da pasta, ele precisa comparar com aqueles que ele já leu, e aí pegar sempre o diferencial. Então, quando eu tenho milhões de dados em uma pasta, isso começa a ficar um pouco lento. Então, o que a gente fala é que dentro do Data Lake, quando o Spark cria dados do Data Lake, a gente não consegue fazer especificamente real-time, porque quando a gente começa a escalonar isso começa a ficar um pouco lento. Então, isso aqui a gente acaba fazendo o quê? Near real-time. Fica assim, tipo, próximo do tempo real, mas não o tempo real em si. Beleza? Então, isso aqui é uma das, meio que, tipo, não sei se é uma desvantagem, mas é uma das coisas que é o que acontece quando a gente faz processamento de dados em tempo real com Spark, lendo dados do Data Lake. Beleza? Então, para solucionar isso, o que a gente tem? O Spark ele tem duas fontes que ele pode ler quando ele lê dados em tempo real. Uma delas é o Data Lake, e outra, a gente pode estar lendo dados de uma plataforma em streaming. Beleza? Que vai mudar um pouco aqui o contexto. Então, vamos mostrar aqui para vocês. Em vez de... E aqui que entra, que eu vou mostrar aqui agora o caso da Uber, beleza? Então, como é que a Uber faz? Vou dar um spoiler para vocês, que eu vou calendar embaixo do dado. Como é que a gente consegue fazer, por exemplo, ali dados em mais de 200 mil queries por segundo, com menos de 100 milissegundos, usando essa arquitetura, beleza? Tem empresas que fazem isso. E não é lendo dado do Data Lake. Por quê? Porque o Data Lake ele é performático para o Spark ler dados em batch. Só que em streaming, o Data Lake acaba não sendo tão performático assim. A gente acaba precisando de a gente chama de uma plataforma de streaming para processar esse dado, beleza? Então, como é que funciona, né, geralmente uma outra essa arquitetura de streaming? A gente tem essas aplicações que elas vão escrever os dados em uma plataforma de streaming. A gente vai processar o dado aqui com algum tipo de processador de dados e vai escrever de novo na plataforma de streaming. E com isso, a gente vai servir aplicações de Use Face Analytics como tipo um Data Warehouse, que consegue receber dados em streaming. A gente consegue criar uma Feature Store em streaming para Machine Learning. E a gente consegue também servir o dado aqui para outras aplicações. Beleza? Então, a diferença é que nessa arquitetura aqui, em vez de usar o S3 para ser onde eu vou receber meu dado, eu vou usar uma outra plataforma que é feita para receber dados em streaming e mandar esse dado para o Spark e receber, e assim vai. Beleza? Qual que é as plataformas que a gente tem, assim? Vai te trabalhar com dados plataformas em streaming para receber o dado, mandar para o Spark, e o Spark escrever de novo. A gente tem o mais famoso, que é o Apache Kafka. Aí a gente tem a Apache Pulsar. A gente tem alguns serviços da cloud também. Por exemplo, o Kinesis, o PubSub da Azure e da GCP. Por default, em streaming, o Spark, ele lê dados somente duas fontes, que é o Data Lake e o Kafka. São as duas fontes que o Spark usa para ler dados em tempo real. Beleza? Já esses outros quatro aqui, geralmente a gente usa com conectores. Então, você tem que instalar um conector no Spark para conseguir ler dados desses caras. Beleza? Mas, por default, o Spark já lê dados do Kafka e do Data Lake em tempo real, da maneira que a gente viu. Beleza? Aí, depois que a gente pega aqui o dado da nossa aplicação aqui, por exemplo, o aplicativo, joga o dado nessa plataforma de streaming, por exemplo, o Kafka, ou alguma outra desses componentes, a gente lê o dado com algum processador de dados em tempo real e escreve de novo aqui na nossa plataforma de streaming. Quem faz isso, geralmente? Beleza? A gente também tem algumas opções. Uma que a gente está vendo hoje é o Spark. Beleza? O Spark ele consegue ler dados em tempo real, processar
e escrever de novo. A gente também tem, por exemplo, o Faust, que é uma biblioteca no Python, que consegue processar dados em tempo real. O Apache Flink, que tem crescido assim, absurdamente. É muito comum você ver assim, arquiteturas de streaming utilizando o Flink cada vez mais. Ele também consegue ler dados em tempo real, processar e escrever de novo. O Apache Beam da Google e o Kafka Streams, né? O Kafka também tem um modo que você consegue processar dados em tempo real. Beleza? Então, qualquer arquitetura aqui, eu vou mostrar para vocês que a gente vai fazer aqui, ó. Qual que é a diferença, beleza? No case da Uber, por exemplo. Então, em vez de a gente ler dados no Data Lake, o que a gente vai fazer? A gente vai ingerir esse dado aqui ó, dentro do Kafka, a gente vai ler esse dado aqui com Spark, vai escrever de novo dentro do Kafka, e vamos consumir um Data Warehouse que foi criado para streaming, que é o Apache Pinot. Beleza? Depois eu vou explicar aqui cada um desses componentes aqui com calma, da nossa arquitetura. Vamos ver aqui, ó. Vamos começar aqui com o que é o Apache Kafka. Pessoal que vocês conhecem o Apache Kafka? Já ouviram falar dele? Deixa eu ver aqui. Boa, bacana. Alguns aqui falaram que não, outros aqui já ouviram falar. Beleza. Então, aqui, ó, vamos pegar todo mundo vamos nivelar todo mundo, beleza? Vocês vão compreender o porquê que ele existe. O Kafka, né, ele foi criado no contexto aqui de microserviços. Então, o que a gente tinha geralmente antigamente? A gente tinha aqui, por exemplo, uma aplicação que ela mandava dados para outra aplicação, beleza? Geralmente no back-end. Pessoal, uma API aqui manda dados para outra API, e essa API aqui vai mandar dados, por exemplo, para outra API, beleza? As APIs acabam se comunicando entre si, né? Enviando dados para uma aplicação, para outra, e tudo mais. Só que esse sistema aqui de mandar de uma API para outra direta, acaba sendo, acaba não sendo tão eficiente assim, porque às vezes uma API acaba caindo no ar, ou quando você manda dados só para cá, às vezes você tem, um outro serviço que também precisava receber esse dado, então ficava meio complexo. Então, o Kafka, o que ele é? Ele é um sistema que a gente chama de mensageria. Então, a gente tem várias aplicações. O que ele faz? Ele pega a mensagem de um lado e joga a mensagem do outro. Porque assim, em vez de uma aplicação, por exemplo, mandar dados direto para outra aplicação, esse cara aqui ele vai mandar para o Kafka e esse cara aqui ele vai ler do Kafka. Beleza? E assim você consegue ter, por exemplo, um cara gerando dados de um lado e dois caras lendo o mesmo dado, por duas aplicações diferentes, dando o mesmo dado, que é produzido pela mesma pessoa. Então, o Kafka, ele veio, nesse contexto, assim, para resolver esse tipo de problema, beleza? E para dados, a gente acaba usando muito ele, porque ele vem exatamente para, conseguir solucionar isso no streaming, que é você conseguir, ter uma leitura de dados mais eficientes e salvar dados de maneira muito mais eficiente. Então, o que é o Apache Kafka? Ele é uma plataforma de streaming open source, então ele é de graça, qualquer pessoa pode usar. Ela é distribuída, então tudo que a gente fala em Big Data tem que ser distribuído, né? Dividido em vários computadores, em cluster, para trabalhar com eventos, beleza? A gente vai ver aqui, fique tranquilo, que a gente vai ver na prática como é que usa ele, beleza? Tudo tranquilo. E aí, ele foi criado pelo LinkedIn, então, até que curte o LinkedIn, você vê que duas aplicações que a gente vai usar hoje foram criadas pelo LinkedIn. E, meu, ele foi criado pelo LinkedIn exatamente para isso, para, conseguir lidar com um grande volume de dados, beleza? Só vocês pensarem quantos usuários tem o LinkedIn, né? Quantos dados o LinkedIn processa por dia, sabe? É muito dado, beleza? Então ele vem aqui meio que para ser o nosso data lake em tempo real, né? No contexto de dados. O Kafka seria meio que basicamente isso para a gente. A gente vai conseguir, salvar o dado e ler o dado de uma maneira muito rápida, beleza? E aí aqui temos algumas coisinhas, por exemplo. O Kafka, ele já processou, né? Já passou por ele, por exemplo, no caso aqui de uma empresa chamada Honeycomb, mais de 2 milhões de dados por segundo, beleza? Então, ele tem esse conceito igual foi para vocês. Vou mostrar aqui embaixo que é o quê? De um lado o cara produz dado, ele escreve esse dado no Kafka, e o outro cara do outro lado, ele recebe esse dado, entendeu? Ele lê. E aí nesse processo aqui de escrever e ler, né, a gente teve aqui um exemplo de mais de 2 milhões de dados por segundo. Imagina que em 10 segundos,
Ele é tipo 20 milhões de dados em 10 segundos. Cara, é muita coisa, beleza? Qual que é o... Como a Pod Academy, que trabalha muito com bancos, assim, né? Igual teve o Hackathon esses dias, queria trazer aqui para vocês, ó. O Kafka é muito usado em banco, para aplicações de atualizar dados em dashboards em tempo real. Ele é para dados em streaming, onde está vendo, para análise de transações em tempo real, análise de risco, machine learning, então, que são algumas aplicações que os bancos usam o Kafka, beleza? Bom, quais empresas, por exemplo, utilizam o Kafka? Uber, Spotify, Netflix, Facebook, Tesla, LinkedIn, Twitter. O Banco Central, né, o Pix que a gente usa, ele tem que é feito na Red Hat, e que é inspirado, né, utilizando o Kafka ali debaixo dos panos. O Nubank utiliza Kafka, a Visa, a JP Morgan e muitas outras empresas. Então, assim, uma plataforma assim, que está bem consolidada nas maiores empresas. E, assim, todas essas empresas aqui, a maioria delas tem terabyte de dados. Beleza? Então, assim, o Kafka ele foi feito para sistemas que são extremamente escaláveis. Beleza? Por isso que eu falo, para quem está estudando para ser engenheiro de dados, tem 3 tecnologias que vocês precisam dominar, que é o Spark, o Airflow e o Kafka. Que vocês sempre vão estar ouvindo essas 3 tecnologias, assim, nos contextos de entrevista, para trabalhar em vários lugares. Então, são 3 tecnologias, assim, que são open source, são de graça, que já são muito aderidas no mundo inteiro por toda empresa que faz Big Data. Por exemplo, se uma empresa que faz Big Data fala que não usa Spark, por exemplo, não faz Big Data, entende? São tecnologias que hoje em dia meio que são core na área da engenharia. Então, para quem está estudando aí, quer entrar na área de dados, é muito importante conhecer essas 3 ferramentas. O Kafka, então, ele tem esse conceito. Ó. Ele tem aqui o producer, o cara que ele produz uma mensagem, ele vai produzir uma mensagem, um dado, ele vai escrever esse dado aqui dentro do Kafka, e ele tem um consumer, que é o cara que vai ler o dado de dentro do Kafka. Beleza? Então, o cara escreveu aqui, e ele já lê ali, e ele é eventos, ele é orientado a eventos. Então, toda vez que, tipo, o cara escreveu a mensagem, ele já vai ler. No Kafka, eu tenho um conceito chamado de topic, né, o tópico, que é como se fosse uma tabela. Ele é como se fosse um cano, que o cara que ele vai imputando os dados, e esse cara que vai saindo do outro lado, o output. Beleza? Ele não faz nenhum processamento, só pega o dado de um lado e joga do outro. Isso permite, por exemplo, que eu tenha um produtor escrevendo no Kafka e vários consumidores consumindo o mesmo dado. Ou, por exemplo, eu posso ter aqui, ó, 2 produtores, então tenho 2 aplicações escrevendo no mesmo tópico do Kafka. Pensa no tópico como se fosse uma tabela. É a mesma coisa que tabela, por exemplo. Só que, assim, em tempo real, um pouco diferente. Então, eu tenho duas aplicações, escrevendo no Kafka ao mesmo tempo e um cara dentro. Beleza? Então, ele é esse contexto. Um pouco d'água aqui, que a garganta está falhando. Então, qual que vai ser aqui a nossa aplicação que eu vou utilizar? Eu vou ter aqui meu aplicativo do Uber, beleza? Código Python que eu gerei, e ele vai gerar as mensagens para nós. Ele vai escrever esse dado dentro de um tópico de ingestão, no Kafka, e aí eu vou ler esse dado com Spark. E aqui, a regra de negócio é um pouquinho diferente da outra. É um pouquinho mais complexo. É o seguinte, o Uber aqui, eu peguei um caso antigo, né? Hoje em dia não é mais assim, mas dá pra gente refazer aqui. E achei interessante explicar isso aqui. Imagina que o cara pede para você o seguinte, preciso criar uma plataforma para analisar dados em tempo reais, dados ali em real time. E assim, ó, todo mundo que pedir a corrida do Uber X, Uber X, a Uber vai cobrar 25% de taxa, é da Uber, é o lucro da Uber, em cima das corridas que são Uber X. E 20% de taxa nas corridas que são Uber Black, que são aquelas mais caras. Então, Uber X, a Uber cobra 25% de taxa. Na Uber Black, a Uber vai cobrar 20%. Beleza? E adicionando isso, né, as coisas que são Uber Black, elas geralmente são, em média, 1,5 vezes mais caras que as corridas que são Uber X.
Beleza? Então, essa aqui é a nossa regra de negócio. Pensa que o cara pediu para você aplicar isso em tempo real. Ele quer analisar isso em tempo real. Nos últimos 10 segundos, por exemplo. Beleza? E aí, como é que a gente vai consumir essa informação? A gente vai devolver o dado para o Kafka, processado, e vamos ler esse cara aqui com o Apache Pinot. Quem é esse cara aqui? O Apache Pinot, ele é um data warehouse, né? Vou aqui também para vocês, beleza? Ele é um data warehouse, né? Um data store, um data warehouse, distribuído também. Você fala no contexto que tem vários clusters e tudo mais. Só que ele é um data warehouse para tempo real. Então, esse cara aqui ele foi criado para analisar dados em tempo real. Diferente, por exemplo, de um Athena, que não é performático para ler dados em tempo real. Por exemplo, aqui, quando a gente pega uma query no Athena, já tem 400. Cadê aqui? Olha o tempo que ele demorou. Ele demorou 6 segundos. Beleza? Uma tabela, por exemplo, tem 400 dados. No total aqui, demorou 863 segundos. Esse cara aqui, ele é mais otimizado. Ele já é otimizado para você ler e fazer muitas e muitas queries em um período de tempo extremamente baixo. Beleza? Quem criou ele? O LinkedIn também criou ele. Então, o LinkedIn ele criou a Apache Pinot para juntar o Kafka. Por que o LinkedIn criou ele? Porque ele precisava analisar dados em tempo real, dados assim que são em scale, né? São muitos dados. São muitos dados, assim, em um pouco período de tempo. Então, aqui, vamos mostrar para vocês um pouquinho do poder do Pinot. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, o LinkedIn. O LinkedIn, ele investe dados, né? Coloca dados, ingeriu dados. Dentro do Pinot, mais de 1 milhão de dados por segundo. Beleza? O LinkedIn faz mais de 200 mil queries em SQL por segundo. Beleza? O tempo de latência, menos de 100 milissegundos. Beleza? A Uber Eats divulgou que ela tem dentro do Pinot mais de 200 terabytes de dados. Desses 200 terabytes, eles fazem 30 mil queries por segundo e tem menos de 100 milissegundos de latência. E o Stripe, que é uma plataforma de pagamento internacional, ela tem mais de 1 trilhão de linhas dentro do Pinot, mais de 1 petabyte de dados dentro dele, em queries menos de 1 segundo. Então, esse cara aqui é um meio que, tipo assim, é um monstro, assim, para dados em tempo real, beleza? Em questão de velocidade. Então, é aí que a gente vai utilizar. Como isso aqui tudo é open source, a gente tem duas opções. A gente tem a opção, por exemplo, de fazer todo o deploy deles no Kubernetes, nas clouds. Então, o Kafka, geralmente, o pessoal pode fazer o deploy dele no Kubernetes. O Spark está crescendo muito, o deploy do Spark no Kubernetes também, principalmente quando utiliza o Spark Streaming. E o Pinot, open source também, o pessoal faz aí o deploy dele no Kubernetes. Mas também tem opções, assim, de você usar, por exemplo, o Kafka gerenciado. Por exemplo, na AWS a gente tem aqui o KMS, o MSK, que é o Kafka gerenciado. Então, você vem aqui, você pode criar o seu cluster Kafka, e a AWS cuida para você de tudo, beleza? Além disso, a gente também tem a Confluent Cloud, que é a empresa que está meio que acelerando o Kafka. Então, você também consegue usar ele na cloud. Assim como, por exemplo, a Databricks com o Spark, a Confluent está fazendo com o Kafka. Então, são empresas assim que, tipo, o que elas fizeram? Né? Elas criaram os componentes, eles oferecem para a comunidade de open source, mas também eles oferecem serviços gerenciados em clouds. Beleza. Vamos aqui. Aqui, o que eu fiz aqui para vocês? Nesse caso aqui, para trabalhar com Spark, Kafka, beleza? O deploy deles é muito complexo em cloud, essas coisas. Então, eu queria que fosse uma coisa assim meio que prática para vocês pegarem na mão mesmo e fazer. Então, o que eu fiz? Eu criei aqui para vocês um arquivo já no use case. Eu criei aqui um Docker file. Então, vocês podem instalar ele aqui pelo Docker, beleza? Nesse Docker Compose aqui, eu já deixei aqui tudo dentro para vocês. Cara, tudo sobre... Ele já faz aqui o deploy para a gente. Do Kafka, do Pinot e do Spark, beleza? Sem vocês se preocuparem. Como é que vocês rodam? Vocês só vão baixar isso aqui, vou disponibilizar o GitHub, e aí é só vocês rodar aqui
vocês entram na mesma pasta que está aqui o arquivo do Docker Compose. Eu vou fazer mais para frente para vocês verem. E roda o comando Docker Compose up. Ele vai subir para a gente tanto o Kafka, o Pinot e o Spark. Beleza? Aqui no Docker para vocês poderem testar. Bom, o meu PC aqui, ele tá meio lento. Então eu fiz aqui isso aqui, eu não conheci dois na AWS. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu conectar aqui quando a minha máquina. Saber se ele mudou. Aqui, ó. Lá no computador de vocês, só vocês estarem aqui, ó, no terminal, que está dentro dessa pasta aqui chamada Ubercase, vou disponibilizar o GitHub, e aí tem que estar aqui, ó, na mesma pasta que está esse Docker Compose YAML, beleza? Porque aí, ó, é só vocês rodarem o seguinte comando. Docker Compose up. Ele vai subir para a gente todo o container. Deixa eu só entrar aqui para pegar aqui o contexto para entrar no notebook do Spark. Eu vou mostrar depois, pessoal, como é que faz para entrar no notebook do Spark pelo Docker. Só para eu poder aqui mostrar o use case. Então, Docker. Quando vocês rodarem, o Spark ele vai estar rodando aqui na porta 8888. Se eu vou pegar aqui o token do Jupyter. E o Pinot, ele vai estar rodando na porta 9000. Então aqui é o Pinot. Aqui é o nosso Data House em tempo real. E aqui é o Spark. Eu vou mostrar aqui como é que faz no computador pessoal. É porque eu quis fazer aqui no EC2 na AWS porque o PC está meio lento. Mas beleza, aqui vamos lá. Então, a nossa arquitetura, vou mostrar aqui um pouquinho o Kafka, beleza? O Kafka aqui, então, como eu falei, eu tenho aqui o deployado. O Kafka, o Spark e o Pinot, já nesse Dockerfile. Então, eu fiz aqui para vocês poderem ter toda essa experiência que a gente botar a mão na prática mesmo. Vou na massa. Para eu, por exemplo, criar minhas tabelas no Kafka, os tópicos que a gente chama, a gente tem uma biblioteca no Python chamada Confluent Kafka. E nele, que eu consigo aqui, ó, usar, por exemplo, estou passando aqui, ó, o ID, né, onde está o Kafka, e a porta onde ele está rodando, o Kafka está rodando a porta 9092. Eu consigo listar para mim os tópicos do Kafka. Então, aqui eu tenho dois tópicos que eu criei, que é o de gestão e o dado processado. Vou criar aqui um tópico novo para a gente ver como funciona o Kafka, beleza? Então, eu vou criar aqui um tópico chamado exemplo. Criei. Vou rodar aqui de novo. Ele já está aqui, ó. Um tópico chamado exemplo. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui, quando a gente fala do Kafka, que tem esse cara que produz a mensagem e o cara que consome a mensagem. Então, vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu criei aqui para produzir a mensagem um carinha aqui para simular aqui as mensagens do Uber, beleza? E a gente vai gerar também, beleza? O Kafka geralmente recebe dados em JSON, mas pode também receber dados em AVE.
Ele vai ter aqui ó, o ID da corrida, o user ID, então do cara que pediu a corrida, o motorista que está pegando, tá recebendo ali a corrida, o source, né, que da onde o cara tá vindo, para onde ele está indo, o preço da corrida, o tempo que demorou, em minutos, a distância, beleza? E se ele é Uber Black ou se não é Uber Black. Porque tem que ir lá. Se ele for Uber Black, a gente tem que ficar 20% em cima do preço. Se não for, tem que ficar a gente fica 25%. E aqui é o timestamp de quanto que é gerado o evento. Então eu vou gerar esses eventos aqui e eu vou escrever aqui no meu tópico, por exemplo, aqui no tópico de exemplo que eu acabei de criar. Aqui é um arquivinho que eu criei para ele gerar aqui o evento, beleza? Com dados que eu vou gerando na hora, aqui meio que dados fake. Aí aqui do outro lado, eu vou ter o quê? Eu vou ter um exemplo de um consumer, beleza? Então aqui da biblioteca aqui do Kafka, eu tenho uma função chamada consumer, onde eu consigo consumir os dados, eu consigo ver os dados que estão chegando dentro de um tópico. Então o tópico que a gente criou aqui foi o tópico de exemplo. E, aqui não. Beleza. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está lendo os dados desse tópico. Ele fica aqui meio que num loop infinito aqui, sempre lendo dados novos. Então, sempre que quer algum dado novo, ele vai botar aqui para mim. Então, vamos gerar aqui. Coloquei aqui o tópico exemplo. Vamos gerar aqui ó, alguns dados. Por exemplo, vamos gerar aqui 100 dados. Vou ver aqui do outro lado. Aí, chegou, tá vendo? Toda vez que eu gero dados, o produtor gera um dado, o consumidor lê. Que ele vai... Então, o Kafka, ele é bem simples, assim, se entende bem. Assim, a curva de aprendizado do Kafka, ele é um pouco longa, né, ele é um pouco árdua, mas, assim, o conceito dele, assim, ele é simples, beleza? Você tem, de um lado, um cara escrevendo a mensagem e, do outro lado, o cara lendo essa mensagem, beleza? Então, na nossa arquitetura aqui, o que a gente vai fazer? A gente tem essa aplicação aqui, que é o Mobile App, aplicativo mobile, que ele... Esse cara aqui, ó, ele produz, beleza? Ele vai produzir mensagens, e aí ele vai escrever aqui dentro do tópico de ingestão. Ele vai escrever no tópico de ingestão, ele vai gerar aquele JSON para a gente. Cada daquele JSON daquele é a mensagem. Ele vai escrever dentro do Kafka. Então, a gente vai ler esse dado com Spark, vai aplicar essa regra aqui, e vai salvar de novo no tópico processado. E aí, o Pinot, ele vai puxar o dado para dentro dele. Vamos ver aqui, ó. Tópico de ingestão, tá? Beleza. Vai estar escrevendo aqui dados dentro dele. Vamos criar aqui, ó, um exemplo. Vou fazer aqui o seguinte. Time. A cada 5 segundos, esse cara aqui vai estar girando para mim 100 eventos. Aí eu vou deixar ele aqui para sempre, aqui, girando para mim, beleza? A cada 5 segundos, ele está girando aqui 100 eventos. Então, como é que a gente faz para a gente ler o dado com dados do Kafka com Spark? Aqui já é aquela maneira raiz, que eu tinha comentado com vocês, que é o quê? Vou importar. Importar aqui, ó, from Spark, para Spark, SQL, importa o Spark Session, então estou criando uma sessão Spark. Vou importar aqui algumas functions, para a gente poder processar o dado, e alguns tipos de dados para eu criar o meu esquema. Por quê? Porque, igual eu tinha comentado com vocês, o Spark, para ele ler dados em tempo real, ele precisa ter esse esquema estruturado. Beleza? Tem aquela maneira que eu mostrei para vocês lá, que é mais simples, e tem essa aqui, ó, que é meio que a maneira manual. A gente cria o esquema na mão, definindo o nome dos campos e o tipo de dado de cada um dos campos.
O Spark, por default, ele não consegue ler dados do Kafka, assim, tipo, importar o Spark e ler. Eu preciso ter o jars, que é como, no Spark, é como se fosse uma maneira de você adicionar uma biblioteca nova dentro do Spark. Né? A mesma coisa que a gente faz aqui no Python, tipo, from para Spark, import tal coisa. Então eu preciso importar aqui o jar do Spark para ler o do Kafka. Então eu estou importando aqui, e tem diversas maneiras que você pode fazer isso, mas a maneira mais fácil é você criar aqui um Spark config e passa aqui o jar que você quer configurar. Então eu estou configurando aqui que eu quero o jar do Kafka para poder ler do Kafka. E, cara, trabalhar com isso aqui é muito chato, porque, assim, você tem que ter cada arquivo .jar, ele tem a sua versão específica para cada versão específica do Spark. Então, para processos complexos, assim, você tem que colocar esses jars assim, cara, é um inferno trabalhar com isso. É um dos pontos chatos do Spark. Definir aqui meu esquema. Aí eu estou falando que o tópico é o tópico de gestão, o tópico que eu vou ler, e aqui é o IP do Kafka. Eu vou explicar mais para frente essa questão de IP aqui no Docker, para vocês poderem testar em casa. Aí, olha aí, como é que a gente faz para a gente poder ler do Kafka. A gente pega, vou criar aqui um data frame, e você vê que é muito parecido com o que a gente fez ali no Data Lake. Eu vou aqui, ler stream, beleza? Qual que é o formato de dados? Formato Kafka, beleza? Aqui eu vou passar o IP do meu cluster Kafka, vou passar aqui o tópico que eu quero ler, .load. E aqui eu vou fazer aqui um processamento porque o dado vai vir serializado em JSON. Então, vou rodar aqui. Rodou. Posso confirmar se o dado está sendo lido mesmo? Assim, ó. Isso. Tem que ser mais. Aqui, ó. Perguntei, ó. Esse data frame aqui, def write, ele é streaming? Ele falou que é. Beleza? Vou transformar agora aqui numa tabela para eu poder usar SQL dentro dele. Eu criei aqui também uma tabela dentro da pasta aqui do GitHub. Uma tabela aqui que eu coloquei para vocês, que aqui é uma tabela de drivers, que tem 30 mil nomes aqui de motoristas. Então, é do motorista, tem o nome dele, a idade do motorista, o carro e uma moto que ele tem. Então, eu vou trazer isso. Por quê? Porque eu não quero deixar aqui o user driver, entendeu? Eu quero trazer o nome do motorista que fez aqui a corrida. Então, beleza. Aqui no def01, o que eu vou fazer? Eu vou fazer meu primeiro processamento, que é aquela regra de negócio que eu apliquei. Então, eu vou trazer todo mundo aqui que veio do Kafka. Se a gente ver aqui um def writes print schema, o que eu vou ver? Eu vou ver que o esquema do meu dado, ó, como ele está vendo em JSON, ele está vendo tipo, tudo dentro desse dado aqui. Ó. Então, para acessar as colunas aqui dentro do Spark, os dados que veio do Kafka, eu tenho que dar aqui um a.data.id, beleza? Porque ele está aqui meio que dentro. É um JSON que tem os dados têm um data tem esse cara aqui. Então, eu estou pegando aqui os dados, certinho, e estou aplicando aqui agora um case when. Então, quando for Uber Black, igual a 1, o que eu estou fazendo? Preço vezes 0,2, né? Então, eu estou pegando 20% em cima do preço, e quando for Uber normal, ou não for Black, pega aqui 25% do preço, beleza? E aqui seria como o rate, então seria, por exemplo, a taxa do Uber. Então, a gente consegue saber em tempo real quanto que o Uber está ganhando, assim, de dinheiro bruto em cima das corridas. Beleza? Essa seria aqui a lógica de negócio que eu tinha mostrado, beleza? Simplesmente um case when em tempo real. Agora aqui, o que eu fazer? Lembra que eu abri aqui, eu trouxe aqui uma tabela de usuários, o nome dos motoristas? Eu vou pegar os dados os dados das corridas e vou, em vez de trazer o IT do motorista, eu vou trazer o nome dele. Como que eu faço? Um left join. Então, olha que da hora, eu estou fazendo um join em tempo real com o Spark. Aí eu vou definir aqui o tópico que eu vou escrever, processado. Vou definir aqui algumas especificações aqui para a gente trabalhar com Kafka, beleza? Que eu estou transformando ela aqui em JSON e eu estou salvando ele dentro do Kafka de novo. E o Spark ele vai ficar
esse processo aí salvando. Beleza? Então, esse aqui é o nosso código de processamento. Então, você vê que a única diferença do dado que geralmente a gente faz, né, do streaming para o batch, é da maneira que a gente lê e da maneira que a gente escreve. Mas o desenvolvimento do ETL, ele é o mesmo, beleza? É uma SQL aqui, ó, que você já aprende, né? A Pod Academy tem várias aulas de SQL. Então, por isso que eu faço, tipo, foco em aprender sempre o que é mais importante, assim, né? O Python, o SQL. E, cara, tipo, tudo em dado vai trabalhar assim, em cima de Python SQL. Então, a gente pode vir aqui no Pinot, beleza? Eu tenho aqui minha query e aqui eu tenho minha tabela. Aqui eu posso rodar. E... Então, deixa eu ver se tem uma coisa que ele não tá... Só criar uma coisa aqui. Plantando. Eu ia fazer aqui, era para ele aparecer. Não apareceu. Mas beleza. Vou criar aqui de novo a tabela. Mostrei que a tabela também tá zoada. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Eu vou criar aqui a tabela de novo. Porque a tabela que eu tinha criado, ele falou que tá morta. Vamos criar aqui, ó. Bom que vocês já verem como é que faz. Então, como é que faz aqui para eu criar aqui uma tabela em tempo real no Pinot, né? A primeira coisa que eu preciso criar um esquema na minha tabela. Eu defino aqui um esquema da tabela no Pinot. Estou falando aqui cada qualquer coluna, o tipo de dado, essa dimensão, métrica. Ele sempre vai pedir que vocês tenham aqui um timestamp, uma coluna de timestamp. E aí, o que a gente faz? Depois que a gente criou a nossa esquema, a gente consegue vir aqui, ó, adicionar real-time table. E aí, o nome da tabela tem que ser o mesmo nome do esquema, para ele conseguir identificar. E as informações mais importantes que a gente passa, isso aqui, ó, as informações do ID do Kafka. Então, o ID... Na verdade, é o IP, então a gente está rodando o Kafka, e o nome do tópico que a gente está escrevendo. Com isso, ele virou para a minha tabela. Vamos ver que o status vai ficar como batch. Não sei porque ele está assim. Deixa eu ver. Então, ele está falando que está... Agora foi. Eu criei ela, agora deu certo. Tá aqui, ó. Quando eu rodo aqui pedindo para pegar todo mundo, select all, rights, ela trouxe para mim todos os meus dados que eu tenho na minha tabela. Se eu dar aqui aqui, como a gente tem SQL, a gente pode fazer a query que a gente quiser. Então, por exemplo, posso pegar aqui uma porção select count all. Então, 15 segundos. Em 15 milissegundos, ele trouxe para mim aqui, ó, 6 mil dados. Beleza? Porque aqui, o meu produtor aqui, ó, tá dentro de um while true, tá aqui meio para sempre, ele tá produzindo aqui sempre 100 dados aqui a cada 5 segundos. O Spark tá lendo o dado do Kafka
está escrevendo de novo, e o Pinot está puxando esse dado para a gente, beleza? Então, 684, né, ele está sempre aumentando. 773, aqui, deve estar esperando aqueles 10 segundos. Então, a gente consegue ver, por exemplo, assim, ó, a soma do rate, soma do rate, por exemplo, agrupado pelo motorista. Vamos ver aqui. Pista. Vai 1, other by 2, 10. Olha, o motorista e o quanto que esse cara aqui gerou aqui nos últimos minutos. Então, aqui a gente consegue, scale a gente tem em casa, beleza? Scale aqui é tranquilo. E vocês podem fazer, tipo, a análise que vocês quiserem, né? Então, é aqui que é, por exemplo, essas análises que o Uber, por exemplo, no caso aqui do Uber Eats que ele divulgou pra gente, essas queries que eles fazem aqui, mais de 30 mil queries por segundo, né, em diversos processos de analítica diferentes, com uma latência em menos de 100 milissegundos. Dentro de 200 terabytes de dados. Isso que é muito... Porque o Pinot também ele é distribuído. Então, assim como o Spark, assim como o Kafka, a gente tem esse conceito dele ser distribuído, beleza? Bom, acho que... O que vocês acharam, pessoal? E aí, uma coisa que não deu para colocar, mas existe o Apache Superset, que ele consegue ser plugado no Pinot e consegue fazer dashboards em tempo real. Então, você consegue também, como se fosse um Metabase, assim, ele é open source, ele é de graça. Então, a gente consegue plugar no Pinot e você consegue fazer em tempo real. Beleza? Vou mostrar aqui para vocês como vocês podem estar fazendo aqui no PC de casa. Então, eu vou criar aqui o Docker. Ó, vocês podem, eu vou passar aqui para vocês o GitHub, o projeto que eu criei. Então, aqui no GitHub eu tenho aqui o que eu fiz na AWS, ele gera o dado. Ele escreve o dado, né, do Spark, e eu tenho aqui o caso aqui da Uber que eu fiz. O que eu tenho aqui na Uber? Eu tenho que esse Docker Compose é meio que para a gente subir a nossa arquitetura. A única coisa que eu vou pedir para vocês mudarem aqui, vocês vão mudar, entra aqui no computador de vocês e muda aqui o IP. Ó. Pega um IP aqui, o IP config, pega o endereço de IP e troca aqui ó, por esse extra host, tá vendo? Aí põe o IP de vocês. Esse que eu usei aqui na máquina, vocês podem ver que sempre quando, por exemplo, eu estou usando aqui no Spark, eu estou lendo do Kafka, né? Eu estou passando o IP, ó. Que é esse IP aqui que eu estou passando. Sim, então. Eu peguei ele na minha máquina, onde está, na minha C2, na minha máquina, no servidor que eu estou usando para rodar. Então ele está aqui dentro, tá vendo? Ele tem em algum lugar aqui que ele é o IP dele, onde eu acabei configurando ali no Dockerfile. Mas aí quando vocês forem rodar na máquina de vocês, aí vocês põem ali o IP de vocês, beleza? Então, a única mudança que vocês vão precisar fazer, porque o resto, ó, mudou, depois que vocês mudaram o IP, vocês entram aqui na mesma pasta onde está. Aqui tem os notebooks, que é o quê? Aqui é o de gestão do Kafka, o que produz o dado, né, o que lê o dado, o que produz, e todo o código do Spark, por exemplo, que está fazendo aqui o processamento, a gente acabou de ver. Aqui tá, ó, esse lake aqui é só para onde eu vou olhar aqui aquela tabela que tem o nome dos motoristas, e aqui alguns exemplos, né, que, como eu disse, quando o Spark lê o dado, ó, lê o dado dessa maneira, do Kafka, ele produz, e a gente salva dessa maneira aqui, como a gente viu. O que são esses JSON aqui de exemplo?
beleza? Depois que vocês estão com o Docker na máquina de vocês, olha, é muito simples. Vocês vão usar aqui, ó, Docker Compose Up. O que ele vai fazer? Ele já vai subir. Tá? Estou aqui no caminhar. Estou no diretório errado aqui. Vou entrar para esse aqui. Ó, entrar aqui, ó. Uber Case. Beleza? Ó, você tem que estar aqui no mesmo diretório do Docker Compose, beleza? Vocês rodem aqui, ó. Docker Compose Up. E aí, ó, ele que vai fazer, ele vai subir para a gente toda a nossa arquitetura, beleza? No computador de vocês, para vocês poderem estar aí testando, brincando com o Spark, com o Pinot e o Kafka. Ele vai baixar e ele vai subir para a gente. Então, a gente viu, beleza? O Pinot, então, a gente... Se vocês forem criar uma tabela nele, vocês definem o esquema aqui dela, tables, aí vocês criam aqui o esquema, passam da tabela e o tipo. Eu deixei aqui para vocês já como é que faz o JSON do esquema da tabela. Na produção, quando a gente trabalha com Pinot em produção, né, as empresas, você tem esse esquema sempre setado em JSON, e eles passam em JSON. Mas o que vocês podem fazer aqui por via da UI. E depois disso, só criar a tabela em tempo real, passando na tabela. Ele sempre vai pedir que a tabela do Pinot, tempo real, ela sempre vai pedir um tipo de dado, né? Tem que ter ali sempre o dado ali, que é um timestamp, porque é onde ele vai conseguir, tipo, saber qual que é a ordem dos eventos que vão chegando. E aqui dentro dessa parte aqui, ó, que é o broker list, você passa o IP do seu computador, no caso, 2.9092, que é a porta do Kafka. E aqui o tópico que você está escrevendo. Beleza? E aí a gente vai conseguir acabar tendo já aí esse aqui tá bugando que ele... Beleza. Vou voltar aqui para ver quantos que a gente tem. Para finalizar. Tá aqui, tem agora 10 mil dados. E aí ele vai gerando aí, meio que limitado, beleza? Então não é lá. A gente começa a ter aqui, ó, por exemplo, a gente consegue fazer a soma preço, soma do rate. Então, o preço, tem que somar aqui, ó, todos os preços até agora, dos dados que estão sendo produzidos, a gente tem 24 mil. 24 não, é 204 mil, beleza? Vamos supor, 204 mil dólares. Em cima deles, o Uber já fatura aqui, ó, 47 mil dólares. Beleza? Então, esse aqui é um exemplo que o pessoal da Uber acaba utilizando. Eles utilizam exatamente essas ferramentas. Vou deixar também no GitHub alguns blogs, beleza? Alguns blogs até que explica mais essa arquitetura do Uber junto com o Pinot. Geralmente, a questão do Uber, especificamente, eu não tenho certeza se eles utilizam o Spark para processar o dado. Mas é uma questão ali só tipo do componente, né? Para receber e o Pinot. Beleza, pessoal? Grandes poderes enviam um grande custo. Sim, cara, arquiteturas de streaming geralmente é um custo muito alto. Beleza? Porque só fala assim de clusters que ficam ligados ali 24/7 geralmente. Então, cara, tipo assim, é muito comum a gente ter acaba sendo tipo assim, um custo elevado, né? Quando você fala ali de streaming. Mas geralmente é uma coisa que, assim, pra gente ver, é uma coisa que, assim, o streaming tem sido cada vez mais uma necessidade nas empresas, especialmente quando a empresa começa a escalar.
por conta do diferencial competitivo. Então, pensa que são, por exemplo, a Netflix, hoje em dia, é a Netflix por conta de streaming, beleza? Google, você trabalha com questão de sistema de recomendações do Google no YouTube, por conta do streaming. Você tem que fazer, por exemplo, análise de fraude em tempo real. Streaming também. Então, é um custo alto, só que as empresas têm tomado isso cada vez como um diferencial competitivo. E a Sholly aqui perguntou se na bolsa eles utilizam esse tipo de procedimento. Sim, como você tem bastante empresas na área financeira que acabam utilizando ali esse tipo de procedimento, né? Então, você vê, por exemplo, ali a questão da bolsa mesmo, você tem que sempre analisando dados em tempo real. Acaba sempre fraco. Bem, pessoal, se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, vou disponibilizar para vocês aqui o GitHub. Quem quiser pode... Acho que eu peguei o link errado aqui. Bom dia, tudo bem? Aqui é o Edgar. Bom dia. Oi, Rodrigo. Obrigado pela apresentação, muito boa. Eu estou curioso. A hora que você apresentou o Delta, como é que é? Aquela estrutura Delta que mantém a acidez, né? Mantém todas as qualidades de um banco de dados. Eu fiquei na dúvida o seguinte: imagina que eu quero ter um banco de dados que é ágil, né? Que de repente eu tenho uma estrutura e daí eu quero criar uma nova coluna, ou quero transformar uma nova coluna. Como que ele funciona na hora que você vai você faz essa transformação? Ele reprocessa toda a tabela de novo para manter a coluna no padrão novo que você fez? Então, depende. Depende. Você pode pensar o seguinte: quando você criou essa nova coluna, os dados que já estavam, você precisa reprocessar eles? Ou, pois exemplo, eu estava assumindo que talvez eu tivesse que reprocessar, que eu tivesse que fazer alguma transformação. Entendi. Tem algumas opções. Primeiro que os arquivos Delta, né, ele tem essa questão da evolução do esquema. Então, você consegue evoluir o esquema e adicionar sem corromper a sua tabela. Você também pode processar de novo no Spark todos os dados. E o Delta, ele tem uma vantagem que ele tem o seguinte: quando você salva, você consegue habilitar essa questão do merge. Então, onde ele vê que já tem um dado, por antigo, ele atualiza para o novo. Ele tem essa opção de update também. Que legal, você consegue legal. É muito incrível, né? Você consegue processar todo o dado no Spark, que você precisa processar, e salva. E aí você passa a coluna que, vamos supor, o ID, e ele vê. Se já tiver o ID, ele vai atualizar. Se não tiver, ele insere. Tá legal. Consegue. Então ele realmente consegue fazer uma transformação completa do banco de dados, se você precisar. Legal. Isso, exatamente. Porque ele pega, né, esses mesmos conceitos que a gente tem no banco de dados, que é update, evoluir o esquema, que você também consegue evoluir no banco de dados, isso no contexto de Big Data, dentro do Data Lake. Tá joia. Perfeito. Obrigado. Nada. Não sei mais atenta aí. Mas eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, só... Não, beleza? Espero que vocês tenham gostado. O GitHub está aqui. Então, como eu disse, só chega lá, muda a questão do IPs no Docker Compose YAML e só rodar que vocês vão ter toda aí a arquitetura. Quem quiser ali no LinkedIn, ele é Rodrigo Marques, meu nome, então só me chamar lá que sempre estou disponível ali para ajudar vocês. Qualquer coisa, ele só dá um toque, só contar. Absolutamente sensacional sua aula, muito obrigada. Obrigada pela profundidade. O Bruno acabou de postar um story escrevendo assim: Pod Academy está dando de graça uma aula de um assunto que tem gente que nem sabe que existe. Não é verdade? Sim. E é muito legal aquilo que você falou no início, né? Se procurar, vocês não vão achar, sabe? Não vão achar. É muito, muito difícil mesmo. Exatamente.
Exatamente, e foi muito legal você reforçar isso, né? Que a gente, primeiro, não encontra. Se encontra, não encontra em português. É, E se encontrar em inglês, não acha nesse nível de granularidade. não, Então, assim, muito, muito, muito legal. Parabéns pelo nível de profundidade que você desceu aqui e obrigada pela generosidade de dividir isso com a gente. nada. Se vocês precisarem aí, só conta comigo. Meu, e assim, só chamar e tamo aí. Agora você já vai fazer parte aqui, ó. O Choli está falando assim, ó, parabéns, eu nunca vi alguém explicar tão claramente que nem você. Muito obrigado. É isso, é isso. Tem o DNA Pod Academy, é isso aí, né, Rodrigo? Sim, sim, exatamente. Cara, é pegar o que às vezes foi muito difícil pra gente aprender, né? Uma coisa que foi complicada, assim, às vezes, e dar, assim, de maneira mastigada, assim, que faz o pessoal já encurtar o tempo, beleza? É Tem uma que verdade. eu gosto muito também, né, essa questão do Delta, igual o Edgar estava perguntando, se quiser também eu posso trazer para vocês um use case também, tirando um detalhe assim do Delta com o Spark, se vocês quiserem também, é uma coisa muito bacana. Vamos combinar. Tem Curto uma que muito. a gente tem uma programação aqui com você bem bacana esse ano, né? A galera já está animada, já falei que você vai dar aula de LLM para a gente aqui, a galera já pirou lá no grupo. Sim. Eu estou preparando aquele curso que você tinha pedido, Boa! já, beleza? Pegando tudo Fechadinho. com... Porque, pessoal, na Poli que eu sou cientista de dados, né? Eu também estou estudando uma especialização na área de inteligência artificial, então eu sou meio doido, assim, né? Eu gosto de ciência, eu gosto de engenharia de dados, eu tô estudando tudo. E a gente está preparando um material sobre IA generativa, principalmente usando um chatbot que a gente tem assim, de estado da arte para trabalhar com textos. Como é que a gente usa textos aí para gerar valor? Fabuloso. Esse curso vai dar o que falar. Não, bora. Obrigada, querido, mais uma vez. Pessoal, obrigada pela presença e pela permanência até agora. Obrigada, pessoal. Valeu, Até pessoal. domingo Muito que vem. obrigado. Muito Beijos. obrigado, pessoal. A coisa é só chamar no LinkedIn, Rodrigo Marques. E, meu, dale. Valeu, Obrigada, Tan. Rodrigo. Um Valeu, beijo, Tan. Eu que beijo, agradeço. pessoal. Bom domingo. Tchau.